Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Infinity e hoje estou trazendo uma gameplay com uma personagem, mas agora não se chama personagem, né? Se chama Square, acho que é assim que se fala. Eu nem sei como é que se pronuncia isso, mas deve ser Square, que era muito forte, não em relação a dano, mas era muito quebrada no Squad Buster 1.0, que é a Mavis. A Mavis tem dois personagens, vou chamar de personagem, que Square até me acostumar é complicado. Dois personagens de Farmer, que é a Mavis e o Greg. Só que o Greg, no começo ele era muito utilizado e a Mavis não. Aí com o tempo eles deram uma bufada na Mavis e a Mavis ficou pra mim mais forte assim em relação a não a dano ou a defesa ou a vida, mas em relação a Farmer, porque parecia que tinha mais cenouras no meio da partida do que árvores. Então assim, muita gente utilizava a Mavis, eu também comecei a utilizar a Mavis. Eu nem utilizava o Greg, mas eu comecei a utilizar a Mavis e gostei. Principalmente que ela fazia muita sinergia antes, né? Com a Rainha Arqueira. Então, como ela atacava de longe, a Rainha Arqueira também. Então, a Rainha Arqueira, ela, a Arqueirinha, qualquer um que atacava de longe assim, a própria Garota Tanque atacava muito rápido. Então é o seguinte, ela fazia sinergia, mas ela não tinha muito dano. Mas a função dela não era dar dano, a função dela era farmar pra gente. E depois que lançaram esse Squad Busters 2.0, depois dessa nova atualização, a Mavis ela ficou inutilizável, ela ficou muito fraca. Eles nerfaram a Mavis de uma forma absurda, não tem nem o que falar. A Mavis ficou ridícula de fraca. Eles tiraram praticamente a função dela, que era farmar, farmar, farmar. E aí, o que aconteceu? Eles subiram um pouco o nível do Greg, que a galera não usava muito, e acabou com a Mavis. Então a Mavis dava, sei lá, 4 moedas quando coletava os negócios. Era muito horrível. Ficou um lixo, mas também porque ela era a maioral. Ela era a farmer mais utilizável. Muita gente utilizava o Greg, mas assim, não chegava nem perto da Mavis. A Mavis realmente era melhor. O Greg, por exemplo, ele dá, quando quebra as árvores, ele dá coração. Quando você pega, se eu não me engano, o Ultra dele. Acho que é o Ultra. E ele começa a dropar um coração. Só que a Mavis, cada cenoura que você puxa, ela dropa um coração. Na verdade, ela dropa um coração não, desculpa. Ela cura os aliados. Ela curava os seus aliados. Agora, a Mavis, eles deram uma bufada na Mavis de novo. Ela estava ruim nesse 2.0. Deram uma bufada, então por isso que eu estou jogando com ela. Estou trazendo essa gameplay para vocês. Eles deram uma bufada nela. E agora ela não tá mais curando quando ela pega a cenoura. Então assim, ela veio ruim no 2.0. Deram uma bufada agora nesse novo balanceamento. Eu não acho que ela esteja utilizável. Talvez o Greg ainda seja melhor, porque o Greg dropa, como eu disse, esse coraçãozinho. Então já é um diferencialzinho de leve. Mas ainda assim, prefiro a Mavis. Porém, eu não vou ficar utilizando a Mavis. Eu só estou trazendo aqui a gameplay para vocês. E cara, ela não curar enquanto puxa lá as cenouras, isso é muito triste. Muito triste porque isso era também um diferencial. Era um algo a mais que a Mavis tinha, que agora não tem mais. Vamos fazer o quê? Ela não cura mais. Então, tipo assim, querendo ou não, o Greg ainda sai na frente por causa disso. Ele dropa os recursos, dropa o ouro, dropa as gemas, ainda dropa um coração se você tiver ele no Ultra. Se eu não me engano é no Ultra. Ou é no Sul, acho que é no Ultra, assim. 3 estrelas já dropa já o coração. Então, assim, o Greg, ele tá muito melhor, rapaziada. Em relação a Mavis, ela tá boa. Ela tá utilizável. Se você gosta da Mavis, se você quer utilizar a Mavis, continua utilizando. Se você, a Mavis foi bufada, agora vou jogar, vale a pena jogar com ela? Na minha opinião, vale e não vale, é meio termo. Eu prefiro 1000 vezes ainda o Greg. Porque eu não fiz o teste ainda, mas o próximo vídeo eu já faço. Entre a Mavis e o Greg, em relação à quantidade de ouro que dropa, de gema, essas coisas, eu acho que o Greg talvez esteja um pouquinho melhor.
Talvez ele dropa um ouro a mais, dois ouros a mais, enfim, não sei. Eu sei que a Supercell praticamente deu um pouco mais de prioridade pro Greg do que pra Mavis. Mas falando da Mavis, cara, ela tá boa. Ela tá dropando 9 de ouro, não sei quanto de gema, porque eu não foco nisso, mas em relação ao ouro, pelo que eu vi, ela tá dropando 9 de ouro. Antigamente acho que ela dropava um pouco mais. Então, ela foi muito nerfada, aí agora recebeu um live buff. Vamos ver se ela vai entrar no meta. Em relação à meta, eu não colocaria ela no meta ainda. Ainda não. Talvez ela precise de um buffzinho a mais, não sei. Mas eu acho que ela não tá utilizável ainda. Entre ela e o Greg, eu recomendo vocês usarem o Greg. Porém, usem ela, joguem com ela. Talvez essas 2, 3 partidas que eu fiz aí, é só um... Eu talvez não gostei dela como deveria, sabe? Ela não me surpreendeu tanto. O buff pareceu que não foi o suficiente pra mim, aos meus olhos, ao meu ver, não foi o suficiente. Porém, ela é boa. Ela é interessante. Então eu recomendo muito vocês jogarem com ela, porque ela agora foi bufada, mas eu não sei se ela entra no meta. Eu acho que ela ainda não entra no meta. Talvez o Greg ainda seja um pouco melhor, esteja um pouco na frente, mas assim, ela voltou, vamos se dizer assim. Ai meu Deus, a Mavis, eu acabo esquecendo. A Mavis voltou pro meta, porém, mais ou menos. Então eu recomendo muito vocês jogarem com ela, testar, porque cada um tem a sua opinião, só que eu acho que ela ainda tá fraca. Eu acho que o Greg ainda sai na frente, entre Mavis e Greg, eu acho que o Greg ainda sai na frente, então eu recomendo vocês a jogarem um pouquinho com os dois, porque vale muito a pena testar os dois. Ou testa os dois no mesmo squad, ou testa um, depois testa o outro, você que sabe. Mas primeiro, joga com ela algumas partidas. Não jogue uma partida e pronto. Jogue 2, jogue 3, jogue 4 partidas. E aí depois jogue 1, 2, 3, 4 partidas também com o Greg e dê a sua opinião. A minha opinião é, ela não está curando mais quando pega as cenouras, isso já é um diferencial. Não está dropando muitos recursos, então assim, ela tá mais ou menos. Eu prefiro nem colocar ela no meu squad. Entre ela e o Greg, eu ainda prefiro o Greg. Mas cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Então deixe aí nos comentários se você já testou a Mavis e está gostando dela, ou se você ainda nem testou e nem sabia que ela foi bufada. Porque sim, ela recebeu um leve buff. Deixa nos comentários aí, rapaziada, sua opinião entre Mavis e Greg, mais focado na Mavis. Eu acho que dá pra jogar com ela, só que ela não tá isso tudo. Mas tamo junto, família. Abraço e fui!